Aqueles que estão no poder não vão parar por nada para nos distrair e manter-nos desviados. Nações irão guerrear contra nações. Sistemas econômicos irão colapsar. Pandemias serão liberadas. O clima será manipulado. Nações irão ascender e cair. Tudo em um esforço para nos distrair. A palavra é divindade humana. Para muitas pessoas, divindade está ligada à religião, e eu entendo por quê. Existem escolas de divindade que foram construídas para fazer essa associação, mas a definição contemporânea de divindade não tem nada a ver com religião. Literalmente, disse que divindade é a capacidade de transcender limitações percebidas. Transcender significa tornar-se mais do que percebido. Eu amo isso. Eles podem nem ser reais. Podemos estar vivendo limites em nossas vidas, e é um garoto de 14 anos de uma família disfuncional e alcoólatra. Disseram-me quais seriam os meus limites como homem, como ser humano. E foi aqui que comecei a desafiar esses limites e testá-los. Naquela época eu não sabia, obviamente, o que sei agora, mas a capacidade de transcender os limites que nos foram doutrinados pela família, cultura, sociedade e ciência. A medicina sempre nos fez acreditar que temos limites. E o fato é o seguinte: novas descobertas estão rompendo cada um desses limites. A consciência se informa através de suas criações. A tecnologia que estamos construindo ao nosso redor está nos lembrando de que nós somos essa tecnologia, que dentro de nós temos as capacidades. Como o que agora chamamos de tecnologia soft, não chips de computador, e produtos químicos no sangue e fios sob a pele. Somos mais do que isso. Somos humanos, neurônios, DNA e somos membranas celulares. Temos a capacidade de autorregular essa tecnologia soft de uma forma que nenhuma outra forma de vida possui. E aqui está a beleza. E isso é, todo convidado que você já teve está atingindo um aspecto dessa tecnologia. Quando eu estava na indústria, o que eu aprendi é que quanto mais complexo um sistema é, mais simples é a interface do usuário. Provavelmente você já viu isso. Quero dizer, pegue um celular, toque na tela e, cara, você pode pagar suas contas e falar com seus amigos. Aperte um Você botão nem e eu posso mesmo- estar em uma chamada de vídeo com você de qualquer lugar do mundo em um segundo. Exatamente, exatamente. Então nossa interface de usuário é assim, e é o assunto de nossas tradições espirituais mais antigas e estimadas: pensamentos, sentimentos, emoções, respiração, foco, nutriente e movimento. Essa é a nossa interface de usuário. Quando sabemos como unir tudo isso da maneira certa, estamos despertando o potencial de uma tecnologia soft que não foi dada a nenhuma outra forma de vida, e é uma forma de pensar muito diferente. Portanto, divindade, porque estamos cobrindo um amplo espectro aqui. A divindade é a essência da nossa humanidade. A divindade é a parte de nós que é atemporal, é eterna. É onde nosso amor começa. É onde nossa simpatia, empatia, compaixão, perdão, compreensão, é onde nossa cura começa, é nossa divindade. Então há um movimento concentrado agora para nos ocultar da nossa própria divindade, para roubar esse poder de nós. Porque quando não estamos mais conectados com nossa divindade, estamos mais vulneráveis ao medo, mais vulneráveis às agendas e ideias dos outros, e mais dispostos a aceitar as visões das outras pessoas sobre como nossas vidas e nosso mundo devem ser. Você não aceitou as opiniões dos seus pais sobre você. Eu não os rejeitei. Eu simplesmente não os aceitei. Não era seguro na minha família rejeitar qualquer coisa. Se você já lidou com o alcoolismo, sabe que é muito imprevisível. Você sabe, seu pai Sim. chega em casa e você nunca sabe qual pai você vai encontrar. Você nunca sabe como sua conversa será ouvida ou respondida. Fica em modo de sobrevivência muitas vezes. Você está em modo de sobrevivência. Posso fazer uma pequena digressão sobre isso, só para mostrar a profundidade disso? Eu perdi minha mãe durante a Covid. Eu não estava preparado para isso. E isso me surpreendeu porque sou um adulto e tenho 70 anos. E eu sabia que ia perdê-la em algum momento. Mas quando você está em uma família disfuncional, uma família alcoólatra assim, pelo menos no nosso caso, minha mãe sempre foi minha protetora. E havia uma parte de mim, não o Greg adulto, mas havia uma parte da minha psicologia que, quando minha mãe faleceu, percebeu que meu protetor neste mundo se foi. Uau. E acabou. Estive 2 vezes no hospital com problemas cardíacos. Sério? Que não eram questões cardíacas. Eles continuavam dizendo: Sr. Braden, Questões psicológicas. bem, agora eles chamam de somáticos. Bem, foi muito sim. gentil, mas foi engraçado. Eles fizeram todos os testes e disseram: Sr. Braden, você está saudável. Disseram: não há nada de errado com seu coração. E eu disse: bem, o que estou sentindo? E eles disseram: somático. Este é o médico. Ele entraria e diria: não há nada de errado com você. Eu não sei porque você está aqui neste hospital, mas eu estava na emergência. Ele disse: eu sei porque você está aqui na emergência. E então ele saiu. Uma enfermeira entrou. A primeira coisa que ela fez, ela olhou para mim. Escuta, ela disse, o que está acontecendo na sua vida? E eu comecei a dizer as palavras: acabei de perder minha mãe. E eu não conseguia nem dizer essas palavras. E eu estava apenas soluçando. Eu nem estava chorando. Era como soluços Meu ofegantes. Deus. E ela disse: você está lidando com luto não resolvido. E eu disse: ok, sim, eu sei disso. Sem surpresa aí. Ela disse: luto.
Não é que o luto seja ruim, mas o luto não resolvido pode realmente ter uma influência física nos pequenos músculos do peito ao redor do coração. E se você não souber o que está acontecendo, é bom verificar. Ela disse: você acha que está tendo um episódio cardíaco. Ela diz: luto não resolvido. Eu fui a um conselheiro de luto e fui embora. Nunca voltei. Alguém não resolveu seu luto. Através do aconselhamento de luto, redefinindo, e é diferente para todos. Para mim, tive que encontrar um senso de segurança, sabendo que meu protetor não estava mais no mundo. E digo isso porque sei que não sou o único. Outras pessoas têm essa experiência, mas é assim tão profundo e tão duradouro. Esses tipos de experiências entram em nossas vidas. A habilidade de resolver o luto é uma faceta da divindade humana. Se alguém está sentindo sintomas, sejam palpitações cardíacas ou não sabem se é luto ou não, ou estão sentindo ansiedade, talvez ataques de pânico, talvez TDAH, talvez, você sabe, apenas pensamentos depressivos, coisas assim. O que acontece quando alguém está passando por algum tipo de problema mental ou emocional, alteração em seus corpos? O que acontece quando alguém decide seguir o caminho médico ao invés de rota somática de cura? Responda de duas maneiras. E isso não é separado da conversa que estamos tendo sobre a divindade humana. Vou voltar ao que estamos explorando agora. Só quero dar contexto e estrutura aqui. Estamos explorando e entrando nos detalhes do poder da divindade humana, por que a desejamos e o que acontece se a entregamos. Se entregarmos nossa humanidade, não teremos mais as habilidades que vou compartilhar agora. Então, isso faz parte da conversa. Primeiro de tudo, quando alguém sente isso, é sempre bom verificar porque você não sabe. 100%. Você não pode determinar. A menos que isso tenha acontecido no passado e você reconheça que aconteceu no passado. Você realmente não pode. É aterrorizante, Felizmente, é assustador. nós vivemos em uma cidade onde é uma pequena Santa Fé, Novo México. Não é grande, 80 mil pessoas. Você sabe, não é uma comunidade grande, mas nós tínhamos e eu tive bons cuidados médicos. Para responder à pergunta, precisamos entender o que realmente está acontecendo. Cada emoção que já tivemos em nossas vidas desde o momento, até mesmo antes de emergirmos para o mundo, através do canal de parto, enquanto ainda estávamos no útero. Cada emoção que sentimos tem um equivalente químico. Isso é chamado Candace Pert. Foi a primeira médica formada em Harvard que vinculou emoção e produtos químicos no corpo de uma forma científica. Uau! Tive a honra de conhecê-la antes de falecer em 2013. Ela escreveu um livro chamado Moléculas de Emoção. Tenho certeza de que muitos dos seus espectadores estão familiarizados com isso. E ela identificou que esses produtos químicos são chamados de neuropeptídeos. Neuropeptídeos geralmente são criados pela emoção e eles se metabolizam pelo corpo. Nada demais. A menos que estejamos tendo uma emoção que não conseguimos resolver. Então os neuropeptídeos, nossos corpos são muito inteligentes. Os neuropeptídeos permanecerão no corpo. O corpo realmente armazenará os neuropeptídeos e é aqui que fica realmente interessante. Nos órgãos, tecidos e glândulas que associamos ao nosso trauma. E todo mundo tem trauma. Todos têm trauma. O seu trauma, você pode ter um trauma. E eu olharia para ele e diria: qual é o grande problema? Porque meus filtros o interpretam de forma diferente. Ou eu teria um trauma e você olharia para ele e diria: vamos lá, Greg, supere isso e siga em frente. Porque seus filtros são diferentes. Mas todos nós temos traumas e esses neuropeptídeos ficarão conosco 10 minutos ou 70. Uau! Até termos as ferramentas para resolver o trauma. Às vezes, eles podem te dar um pequeno empurrão para te lembrar de que ainda estão lá. Pode ser uma pequena irritação, pode ser uma erupção no corpo, ou inflamação, ou inchaço. E tomaremos uma pílula ou passaremos um creme, para fazer o sintoma desaparecer. Mas aquele neuropeptídeo ainda está lá. E então eles dirão: bem, talvez você precise de um pouco mais do empurrão. E então começamos a desenvolver sintomas que chamamos de doenças. Isso é tão fascinante para mim, porque a ciência está nos mostrando que raramente nossos corpos falham, raramente temos doenças. Da maneira como pensamos, temos isso. O que estamos vivenciando é nosso corpo na presença das condições epigenéticas que lhe demos para trabalhar. Pode ser nutrição, pode ser o ambiente. E o ambiente mais poderoso é o ambiente emocional. Mais de 90% é o ambiente emocional. Então, ao invés de dizer que nossos corpos estão quebrados, o que destrói a confiança que temos em nossos corpos? É útil dizer: o que estou dando ao meu corpo para trabalhar? Qual é o ambiente? E às vezes, o ambiente emocional é subconsciente. No meu caso, era subconsciente. Eu tinha um medo subconsciente de não estar seguro, porque eu não estava quando era criança. Mesmo que você estivesse na casa dos 60 anos naquela época e fosse adulto e pudesse logicamente dizer: bem, eu tenho recursos, tenho proteção, tenho um lar, tenho dinheiro, tenho segurança.
Mas o menino dentro de você não se sentia seguro. Bem, faz sentido porque os primeiros 7 anos, em média, os primeiros 7 anos de vida humana, estamos em um estado alterado de consciência. É na verdade chamado de estado hipnagógico. O termo que os psicólogos usam onde temos poucos, se houver, filtros. Estamos absorvendo padrões de comportamento dos nossos cuidadores. Esta é a forma da natureza nos preparar para a vida. A natureza acredita que estaremos no mesmo ambiente que nossos pais. Aprendemos com nossos pais em como lidar com conflitos, e como tratar as pessoas de quem gostamos, e como tratar as pessoas de quem não gostamos. Nós os imitamos. Nós imitamos. Consciente e subconscientemente, esses são os programas até os 7 anos de idade. Os jesuítas sabiam disso. Talvez você já tenha ouvido outros palestrantes falarem sobre isso. Eles diziam, dê nos seus filhos, porque era uma organização masculina. Entregue nos seus filhos até os 7 anos, e eles serão nossos para sempre. Uau! Então o que eles quiseram dizer? Entregue-os para nós por esses primeiros 7 anos. Eles podem voltar para casa para você. Mas eles não vão querer, porque serão doutrinados nos padrões dos jesuítas, e sua vida doméstica não fará mais sentido. Esse é um exemplo de como os primeiros 7 anos de vida são poderosos. É a programação, né? Certo, é programação. Então, os neuropeptídeos podem permanecer no corpo o tempo que precisarem. E existem técnicas de respiração, coerência coração-cérebro. Eu conheço meu irmão Joe Dispenza, ele e eu já ensinamos juntos, e usamos essas técnicas. Existem todos os tipos de EFT corporal e terapia de memória corporal. E isso é uma conversa completa. Mas há muitas maneiras de resolver isso. E é fascinante para mim porque quando resolvemos, através de uma sessão de respiração, por exemplo, os neuropeptídeos são feitos de substâncias químicas do corpo e elementos minerais. E você começará a sentir um gosto metálico na boca ou na urina. Sua urina terá um cheiro estranho porque não é a urina típica. São produtos químicos. Ou suas lágrimas ou seu suor terão um sabor diferente e terão um cheiro diferente. Você suará e cheirará diferente quando estiver passando por isso, porque agora esses neuropeptídeos estão se metabolizando pelo corpo, através das secreções corporais. O processamento está saindo. Secreção corporal. Então são lágrimas, suor, saliva, fluidos sexuais, fezes, todas essas coisas é como liberamos. Uau! Oh, não é fascinante? Isso remonta ao poder. Divindade humana. É uma parte de nós que é atemporal, não envelhece, é onisciente. É a parte de nós onde a nossa cura começa. E o que a ciência está mostrando é que a divindade não vive, esses padrões não vivem em nosso corpo. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Já era interessante, agora vai ficar realmente interessante. Eles não vivem nas células dos nossos corpos. As células dos nossos corpos, os neurônios, o DNA e as membranas celulares, literalmente são antenas. Essa melodia nos sintoniza com um lugar energético no campo que sustenta toda a existência, que agora sabemos, a ciência confirmou isso no ano de 2012, que o supercondutor do CERN, eles realmente anunciaram isso no dia 4, 5 de julho na América, de 2012, que existe um campo que sustenta toda a existência. 2022, o Prêmio Nobel da Paz. E não, em física, o Prêmio Nobel de Física foi dado aos físicos que confirmaram que neste campo tudo está conectado. Emaranhamento. Sério? Que campo é este em que estamos vivendo? É um campo energético, e nós somos esse campo. Cada ser humano, o humano médio tem cerca de 50 trilhões de células no corpo, aproximadamente, mais ou menos. Você tem mais células do que eu, porque é mais alto do que eu. Okay. E cada uma dessas 50 trilhões de células tem cerca de 100 trilhões de átomos. E cada um desses átomos está fazendo isso. Está emergindo daquele campo e colapsando naquele campo a cada nanosegundo do dia, como agora neste nanosegundo. E enquanto emerge do campo, está moldando nossos corpos para se encaixarem no modelo, que mantemos em nossa consciência de quem somos. E é por isso que a cura é possível. Isso é louco. É por isso que a cura espontânea é possível. Quando mudamos a forma como pensamos e sentimos, mudamos esse modelo, mudamos o template. E essa informação agora preencherá um novo e mais saudável modelo. E tudo isso está muito bem documentado. A ciência conhece os fragmentos. A ciência hesita em reuni-los porque conta uma história que muitos cientistas relutam em aceitar. O que é isso? A história é que não somos o que nos foi dito. Somos mais do que fomos levados a acreditar. E essa é a essência do porquê escrevi este livro. Sim. Vou responder a essa pergunta para você agora mesmo. O que vou dizer é o seguinte: Luiz, há algo dentro de nós. Nós, humanos. Isso é tão poderoso, é tão bonito, é tão antigo, é tão precioso, que existem organizações no mundo hoje em dia, e sempre existiram sociedades no passado também, e elas farão de tudo para nos proteger daquela parte de nós mesmos, porque é onde encontramos nosso poder. Quando estamos em nosso poder, nós estamos menos vulneráveis ao medo. E o medo, acho que você vai concordar, é provavelmente a maior mercadoria em um mundo que está se movendo em direção à capacidade de criar autoridade e centralizar essa autoridade. No mundo, isso é a nossa divindade.
É por isso que somos o prêmio. Nós somos literalmente o prêmio. E eu quero tornar esta conversa relevante para nossos espectadores, porque muitas pessoas, elas nos escrevem e vemos os comentários e dizem: ok, vocês sabem, essas conversas são legais. O que isso tem a ver com o mundo? O que isso tem a ver com a minha vida agora? Sim, o mundo lá fora. Então aqui está o que isso tem a ver com o mundo em que estamos vivendo. Aquela parte de nós que é tão bonita, poderosa, antiga, preciosa. É a razão para tudo o que estamos vendo acontecer no mundo. Aqueles que estão no poder não vão parar por nada para nos distrair e manter-nos desviados. Nações irão guerrear contra nações. Sistemas econômicos irão colapsar. Pandemias serão liberadas. O clima será manipulado. Nações irão ascender e cair. Tudo em um esforço para nos distrair. Uau! Porque nós somos o prêmio. O corpo humano é o prêmio, porque nossa humanidade é o elo com nossa divindade. É por isso que comecei a falar sobre uma batalha antiga. Há uma batalha antiga entre o bem e o mal. E o mal significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas o mal supremo é impedir o humano de alcançar sua divindade. Quando somos impedidos de acessar nossa natureza divina, nossa capacidade de amar sem medo, de perdoar, de curar, de imaginar, de inovar, de criar, isso é uma forma de mal. E essa é uma forma que está ocorrendo agora, nesta janela de tempo de 2030. Esse é o período de tempo em que se propõe que nossa humanidade, nossa biologia, seja substituída por tecnologia, com IA, com chips de computador, substâncias químicas no sangue que imitam os sistemas que fazemos, com sintéticos, chips de computador no cérebro nos ligando aos computadores agora. E é uma maneira muito diferente de pensar. Agora sou um pensador de sistemas. Então eu olho para o quadro geral para entender onde o nanosegundo da minha vida se encaixa nesse quadro maior. E então eu deixo ir. Não precisamos saber nada disso. Mas quero que as pessoas saibam que o que estamos vendo não é um mundo louco, é insano. Não é loucura. Há um método, há um sistema, há um processo. E não vai durar para sempre. É essa pequena janela de tempo onde você vê os poderes estabelecidos competindo por posição. E nossa humanidade é um problema. Uau! Porque somos seres tão poderosos e ninguém está dizendo isso aos nossos filhos. Nossos filhos estão sendo informados de que são formas de vida com falhas, que precisam de algo fora de si mesmos para serem a melhor versão de si mesmos e competir nos negócios e no mundo. Então nossos filhos estão dispostos a se entregar à realidade virtual, aos chips de computador. Salve e compartilhe com quem precisa despertar.